Seja muito bem-vindo ao canal GOT Maníacos. Eu me chamo Vitor Guimarães e esse é mais um vídeo do tipo GOT em resumo, os estudos do grupo de WhatsApp da Cidadela. Para relembrar, ou para quem está chegando agora, nós estamos estudando essa obra de George R.R. Martin, o livro de O Mundo de Gelo e Fogo. Nós estamos nos Reis Targaryen em Maegor I, também chamado de O Cruel. Então, se porventura você não viu nenhum dos nossos vídeos, o link para o vídeo anterior, que é a primeira parte desse estudo, ele está aqui na descrição desse vídeo. E se você já viu, pegue agora a sua caderneta, o seu livro de Mundo de Gelo e Fogo e sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo! Pois bem, conta-nos uma história do Arquimace Gilden, que é o seguinte: mal Maegor terminou a Fortaleza Vermelha, lembra daquela historinha da festinha, 3 dias, galera comendo e bebendo, open bar pra todo mundo, e aí o que aconteceu? Maegor foi lá e matou todo mundo para que os segredos da Fortaleza Vermelha não pudessem ser descobertos por ninguém? Pois bem, mal acabou essa festinha, o que Maegor fez? Vou começar uma outra construção. Que construção foi essa? O que aconteceu? Lembra que um pouquinho antes Maegor fez torradinha dos filhos do guerreiro que estavam lá dentro do Septo da Memória, orando, ele chegou lá e mandou Dracarys em todo mundo? Pois bem, aquele local era o Septo da Memória que se situava na colina de Rhaenys. O que aconteceu? Ele mandou retirar todos os destroços, assim como as cinzas dos homens que morreram por lá, limpar tudo para que ele pudesse construir agora um local, um covil digno dos seus dragões, Balerion, Vhagar e também toda a sua prole, para eles ficarem lá, tipo a casinha do dragão. E quando eles morressem, eles iriam ser enterrados lá também. Esse local, essa construção que ele pretendia fazer, ela foi efetivada e ela ficou conhecida como o Fosso dos Dragões. Isso mesmo, a gente depois vai ver durante o período da história do nosso livro de Mundo de Gelo e Fogo, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse Fosso dos Dragões, o que ele serviu mais adiante. Pois bem, o problema era achar construtores. Como é que Maegor, o Cruel, ia achar construtores, sendo que a última construção que ele fez, ele matou todo mundo? Ninguém queria trabalhar com o cara. Então o que aconteceu? Ele pegou para a parte braçal, que a gente chama aqui no estado de Goiás de quê? Orelha seca, auxiliar de pedreiro. Ele pegou os prisioneiros que estavam no seu calabouço e, como construtores, os famosos mestres de obras e verdadeiros pedreiros lá, né? Ele chamou o pessoal lá do continente de Essos para que pudesse fazer a supervisão e a efetivação da obra. Ótimo! Mas o que acontece? Aquela questão de um novo alto septão, falar que era para a fé militante largar as armas e tal, não foi muito bem atendida. O que então aconteceu? Lembra que Maegor chegou e a primeira coisa foi um septão falar que Maegor não poderia ter sido coroado rei porque quem era rei por direito, por conta da lei da época, era o seu sobrinho Aegon, filho de Aenys? Pois bem, Aegon nunca engoliu muito bem essa história porque a força que o seu tio, o rei, tinha parecia ser muito difícil de ser batida, mas com os sucessivos ataques, os conflitos constantes, ele falou bem o seguinte: se eu for sozinho, pode ser que eu não derrote meu tio, não. Porém, se eu for, por exemplo, com mais gente, pode ser que eu tenha uma chance. Então ele chegou na fé militante e falou: olha, vocês sabem que o rei por direito sou eu acredito que a gente deveria unir forças para que a gente pudesse fazer um levante contra o meu tio, o rei. O que vocês acham? Beleza, estamos com você. Vamos subir naquele morro e vamos descer o dedo e vamos tirar Maegor de lá. Maravilha, eles foram. Esse local de batalha, onde eles escolheram para fazer esse levante, foi um local chamado Olho de Deus. E essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Olho de Deus. Infelizmente já estava lá no Olho de Deus, Aegon não teve muita sorte. Provavelmente ele foi encontrar com Deus ou com demônio aí, não sei, né? Vai variar do que tinha que acontecer. Mas o que aconteceu é que Aegon bateu com as 10, abotoou o paletó de madeira, morreu. Com isso, Aegon deixou 2 filhas gêmeas, a sua esposa e irmã Rhaenys, e nesse combate também, o dragão que tinha sido do seu pai, lembra do Quicksilver? Esse mesmo?
que agora era de Aegon e que ele utilizava, também morreu e não temos nenhum relato mais sobre ele a partir daí. Na batalha, na grande batalha do Olho de Deus, infelizmente não tiveram sucesso fé militante com Aegon em retomar o poder, em retomar o trono. Então, nos anos que se seguiram, Maegor iniciou uma caçada atrás da fé militante. Pois é, o rei pegou, saiu correndo aí pelo reino, caçando a galera e voltou depois de um tempo com aproximadamente 2.000 crânios, falando assim, ó, tá aqui, ó, quem acha que fé militante pode alguma coisa contra mim, tá aqui 2.000 crânios. Ele tava falando que era da galera da fé militante. Alguns indícios mostram, algumas pessoas falam, alguns documentos mostram que isso aí seria de alguns plebeus, alguns moribundos e outros não tão moribundos assim, que estavam no lugar errado na hora errada. Nossa senhora, estar no lugar errado na hora errada e morrer. E aí Maegor pegou e falou bem assim, isso aqui é crânio de integrantes da fé militante. Nossa, que péssimo, hein? Mas um pouco antes disso, lá em 44 depois da conquista, morre a grande apoiadora de Maegor, maninha de Maegor vem a óbito. Abotoou também o paletó de madeira, o povo que morre. Beleza. A grande apoiadora, a concierge ali, né, a conselheira de Maegor vem a óbito. E aí todo mundo pensou, ora, agora Maegor vai ficar meio desestruturado. Que nada, parece que não tinha nada acontecido. Ah, minha mãe morreu. Beleza, tranquilo pra mim. Estranho, né? Pois é, foi assim que se seguiu. Na brincadeira lá em Pedra do Dragão, Maegor estava lá em Porto Real, na brincadeira lá em Pedra do Dragão, aquele rebuliço, a rainha Visenya, né? A rainha viúva Visenya morta. O que aconteceu? Alyssa Velaryon, que era a esposa viúva de Aenys, que também morava lá, ela resolveu capar o gato, ela resolveu colocar sebo nas canelas e se escafeder de Pedra do Dragão. Mas ela leva consigo, além dos 2 filhos mais novos, ela leva consigo também a espada de aço valeriana de Visenya, a Irmã Negra. Maravilha! A Alyssa foi bem esperta, né? Foi ali, pegou a espada de aço valeriana e se escafedeu. Ela tinha se esquecido que o outro filho dela, um pouco mais velho, Viserys, ele era escudeiro do rei lá na Fortaleza Vermelha, lá em Porto Real. Aí Maegor, o cruel, fez o quê? Pegou o Viserys e começou a maltratá-lo, começou a fazer algumas coisas com ele lá nos calabouços da Fortaleza Vermelha, esperando que a Alyssa fosse reclamar o filho para ele. A Alyssa não fez isso e Viserys só aguentou 9 dias de cativeiro com os maltratos. Paciência, né? Veio a óbito. Então Maegor falou para pegar o corpo de Viserys juntamente com algumas carnes putrefadas que já estavam lá e colocar lá no meio do pátio, fazer um negócio bem tenso ali, né? Com o corpo de Viserys, para que a Alyssa pudesse sair de onde ela estivesse escondida e se apresentasse para que ele pudesse pegar a espada de volta. O problema foi que a Alyssa, depois de 15 dias, não tinha aparecido e o corpo de Viserys ficou lá e teve que ser removido. Mas o gato subiu no telhado em 48 depois da conquista. Em 48 depois da conquista, um levante do Septão Moon, com também um homem chamado o Cão Vermelho da Colina, começou a estabelecer uma força um pouco diferente da fé militante e os seus aliados do que a gente tinha visto até agora. Tanto que o pessoal de Correrio pegou e falou bem assim, cara, esse negócio pode dar certo, tamo junto, tamo junto. Tamo junto e misturado. Eu acho que esse negócio pode dar certo. Correrio apoiou esse levante. Nesse meio tempo, o almirante da frota real, o almirante do rei, que comandava toda a parte de navegação do reino Targaryen, dos 7 reinos, que era Lord Velaryon, Lord Daemon Velaryon, pegou e falou o seguinte, cara, a minha filha já não está mais lá em Pedra do Dragão, ou seja, não está mais sob o domínio Targaryen. O meu neto acabou de falecer, eu não tenho nada a perder mais não. Esse cara não pode continuar não, esse tirano não pode continuar desse jeito não. Nós vamos tirar esse cara do trono, eu vou apoiá-los.
Quando Lord Daemon Velaryon falou isso, outras grandes casas começaram a apoiar também esse levante, mas principalmente o outro filho remanescente de Alyssa e Aenys, Jaehaerys, nomezinho bom, Jaehaerys, pegou e falou bem assim, opa, peraí, se tem uma força agora que realmente pode ir contra o meu tio, esse rei, o Cruel, eu posso conseguir mais alguns aliados de importância aqui e chegar lá, porque se a gente vencer, o rei sou eu. Então, peraí, chegou lá no Rei de Pão da Tempestade, pegou e falou bem assim, ó, Lord Robert Baratheon, o nomezinho aí, esse nomezinho maroto, né? Lord Robert Baratheon, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, já tem uma galera ali que tá bem formatado, o negócio tá bom, é um time legal, estão jogando no 4-3-3, 3 atacantes de ponta tal, equilibradinho, vamos pra cima das defesas do meu tio aí, esse Rei Cruel, e que se nós conseguirmos, eu já de bate pronto já tô te declarando mão do rei e protetor do reino. Então aceito. Lembrem-se de que Orys Baratheon, que era avô de Lord Robert Baratheon, esse que Jaehaerys estava conversando, tinha uma parceria, tinha uma irmandade muito grande com Aegon, o Conquistador. Então assim, já tinha uma certa proximidade, exceto com Maegor, a galera já não gostava muito. Lembra no comecinho do vídeo? O conflito com fé militante juntamente com a sua família selaria o destino de Maegor, então parece que está se tornando isso aí mesmo. Então, Lord Robert, assim como Jaehaerys, engrossou o caldo e todos nesse levante foram para cima de Maegor. Para finalizar, porque nós dissemos que todo castigo para pobre é pouco, Rhaena, irmã de Jaehaerys, que era esposa e irmã de Aegon, que foi morto lá na Batalha do Olho de Deus, ficou sabendo que Jaehaerys e aquela galera vindo como se não houvesse amanhã estava próxima de chegar a um combate contra o seu esposo tio, o Rei o Cruel. Nessa época, Maegor já tinha tomado Rhaena como rainha, como esposa. Por quê? Só relembrando o vídeo passado, a primeira tentativa de casamento de Maegor foi com a filha de Aenys, Rhaena. Porém o Alto Septão falou que não podia, que aquilo lá era contra os costumes de Westeros, etc e tal. O que aconteceu? Ah não, não posso casar com ela. Então você vai casar com quem? Casa com a Cerise, que aí fica tudo beleza, tudo bacana. Lembraram disso aí? Pois é, ele já tinha interesse antes em se casar com Rhaena por quando aquela coisa, Targaryen tem que casar com Targaryen para manter ali o sangue puro, etc, para manter o controle de dragões, aquela coisa toda. Ele conseguiu nesse meio tempo se casar com Rhaena, depois a gente vai ver um pouquinho sobre as esposas. E aí, ela já era esposa dele. Só que o que ela fez? Ficando sabendo que o irmão estava vindo com um levante forte, era uma possibilidade boa disso acontecer e que não tinha ninguém mais como apoiador de força de Maegor, o que ela fez? Ela pegou a espada valeriana de Maegor, Blackfyre, e se escafedeu também para se juntar a Jaehaerys. Finalmente, Maegor, o Cruel, se encontrava agora em uma posição de cheque e sozinho. Pois é, minha gente, Maegor ficou mais perdido do que Brasil e Alemanha na Copa do Mundo do Brasil, lá no jogo do Mineirão, fatídico jogo. O que ele fez? Ele tentou fazer alguma coisa, mas dizem que a atitude que ele teve foi lenta e foi extremamente confusa. Ele pegou e chamou todos os lords que eram fiéis ao rei que se apresentassem. Cara, a moral de Maegor estava mais baixa do que a bunda do Tyrion Lannister. Quem que ia se apresentar? Se apresentou para ele só os times ali da Série B e da Série C, ou da Série D, enfim, time de pelada. Não tinha como, ele não tinha base suficiente, forte, para poder enfrentar esse levante que já estava acontecendo, porque as principais casas já estavam apoiando o lado dos aliados. Então, alguns senhores de menor importância que não tinham condição nenhuma de ajudar Maegor contra esse embate, apareceram ao chamado do rei. Eles ficaram conversando durante muito tempo, dizem que até a hora do lobo, quando esses senhores, esses lords, eles deixaram a sala que o rei estava. No outro dia de manhã, Maegor aparece, Maegor é encontrado lá na sala do trono, todo sujinho de sangue, isso mesmo, morto, bateu com as 10, morreu 7 pele.
Do que morreu? Ninguém sabe, ele estava todo cheio de cortes. Alguns dizem que o próprio Trono de Ferro matou. Coitado, o Trono de Ferro tá lá parado, já é obrigado a sustentar a bunda do homem cruel e ele ainda tem a culpa de matar o cara. Pois é, alguns dizem isso. Outros dizem que não, outros dizem que provavelmente poderia ser um dos construtores, um dos pedreiros que fizeram a Fortaleza Vermelha, que participou lá da festinha lá, da foice, aquela festinha que matou todo mundo e conseguiu sair vivo. E aí foi lá e foi descontar, foi lá tentar ter a sua vingança. Mas nada disso é comprovado como a principal causa da morte de Maegor. Beleza, Maegor veio a óbito, morreu de um jeito muito estranho, mas nós não poderíamos fechar essa história sem falar sobre as esposas, uma vez que uma das coisas que Maegor mais desejava era de deixar a sua semente, que a sua semente prosperasse nesse mundão de 7 deuses. Então vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre as esposas de Maegor. A primeira de suas esposas foi a senhora Cerise. Isso mesmo, aquela que a gente conversou lá, que o Alto Septão não aceitou o casamento com Raena, então empurrou a sobrinha dele lá. Cerise, inclusive, casou-se com ele em 25 depois da conquista. Consumaram o casamento mais de uma dúzia de vezes, segundo Maegor, porém foi um casamento totalmente estéril, não teve fruto nenhum. Cerise morreu em 45 depois da conquista de causas misteriosas. Aí o povo conversa demais, fala que foi o rei que deu um jeito de antecipar a passagem dela para o plano espiritual. Elis da casa Harroway. Elis da casa Harroway foi a responsável, vamos dizer assim, pelo exílio. Lembra que Maegor já era casado com Cerise, só que Cerise não tinha dado frutos, então ele pegou e tomou Elis da casa Harroway como sua esposa. E isso não podia, aquela coisa da fé militante lá, não deixou com que isso andasse, e aí o rei Aenys teve que exilar o irmão lá para o outro continente, lá para Essos. Então a família toda foi lá para Pentos, por conta dessa senhora, né, da senhora Harroway. Pois é, essa até conseguiu prover uma criança para Maegor, mas nós já sabemos pela história que foi uma criança que tinha alguns defeitos que eles consideravam como monstruosidades e não foi feliz, o casamento não foi feliz. Como ela gerou essa monstruosidade, a Tiana da Torre, que tinha sido trazida lá de Pentos, também uma pentoche safadinha, pegou e falou que na verdade era fruto dos casos extraconjugais da senhora Harroway, ou seja, que Elis tinha pulado a cerca e por isso tinha gerado aquela monstruosidade, que a culpa não era lá de Maegor. O que Maegor fez? Ficou puto porque ele não podia ter chifre, então ele ficou grilado, foi lá, matou todo mundo, matou Septão que fez o parto, matou a Elis, matou também o pai dela, que era mão do rei inclusive, e saiu matando o primo, matando todo mundo da família Harroway por conta disso. Ei, Tiana fazendo o povo matar aí para ficar sozinha com o caminho para o rei. Pois bem, Tiana da Torre ficou com o rei somente para ela, eles se casaram e Tiana também, como as outras esposas, não conseguiu gerar nada de filho. Mas Tiana da Torre foi uma esposa muito estratégica e inclusive foi muito temida por todos, porque ela fazia o papel de mestre dos sussurros para Maegor. Então ela que conseguiu achar Raena lá onde ela estava escondida, ela que conseguia entender, conseguir passar para Maegor muitos dos segredos aí dos seus oponentes. Pois bem, numa discussão dessa de marido e mulher, aquela famosa DR, Tiana joga na cara de Maegor que na verdade as esposas que ele teve nunca foram estéreis, que na verdade ela, Tiana, que envenenou-as todas para que ela pudesse ficar com um caminho livre. Aí que Maegor fez? Pegou a Blackfyre, foi lá no tórax de Tiana e tirou o coração dela e atirou para os cães. Ele matou Tiana, porque imagina, hein? De repente ele poderia ter até conseguido gerar uma criança, ter ali o filhinho ou a filhinha dele ali, mas como Tiana tinha envenenado todas as esposas, ele não tinha conseguido e dessa maneira ele
matou Tiana com a sua espada Blackfire, que na época não tinha sido roubada por Raena. Raena, que foi uma das noivas negras, isso mesmo, as noivas negras foram viúvas de fertilidade comprovada, ou seja, elas já tinham provido para outros esposos filhos, então Aegon, na sua tentativa desesperada de gerar um herdeiro, ele pegou e tomou essas mulheres como esposa. A primeira das 3 noivas negras foi Jane Westerling. Jane, inclusive, conseguiu até ficar grávida, mas morreu no parto tentando dar à luz a uma criança que, né, tinha aqueles defeitos, então não conseguiu, foi um parto complicado, ela não conseguiu. A segunda foi Elinor. Elinor, inclusive, era a mais jovem das 3 esposas das noivas negras de Maegor, e ela conseguiu gerar um filho, inclusive, rapidamente para Maegor. Porém, essa criança foi, inclusive, uma monstruosidade maior do que as outras, porque além de não ter vindo sem os olhos, ela também possuía asas e rabo. A criança não conseguiu, ela morreu, e mesmo o parto tendo sido 3 luas antes, Elinor permaneceu viva. E essa, Maegor deixou por ali, não teve problema nenhum não, ele falou, não, deixa ela aí, não vai ter problema com ela. E a última esposa negra, a última noiva negra de Maegor, foi Rhaena Targaryen, a sua sobrinha. Ela mesma, a Rhaena, que lá atrás tinha sido fruto da ambição de Maegor para ser sua esposa, mas não tinha sido. Ela era viúva do seu irmão esposo, Aegon, né? Ela já tinha dado filhos para Aegon, e Maegor tentou tomá-la como esposa para que pudesse gerar aquela coisa dos Targaryen, então de repente com a Targaryen vai dar certo. Não deu. Foi tão estéril também contra as outras esposas. E ela, inclusive, quando Aegon ali naquela coisa de tentar atacar o Olho de Deus, ela até e morrer, ela tentou se esconder de Maegor, porém naquela época Tiana era mestre dos sussurros, conseguiu encontrá-la, ela foi obrigada a se casar com o seu tio. Depois teve aquela tretazinha de que ela pegou, roubou a espada, fugiu de Maegor, mas antes disso, Maegor tinha falado que como Rhaena não tinha conseguido gerar filhos para ele tinha falado que uma das filhas de Rhaena seria sua herdeira direta, e ele na época deserdou Jaehaerys, o seu sobrinho, para justamente não correr o risco dele tomar o seu trono. O plano não deu muito certo, né? Maegor morreu, Rhaena fugiu, inclusive com a Blackfire, e essa história a gente acabou de ver nesse mesmo vídeo que a gente está falando aqui. Então foi isso. Fechamos a bicicletinha. Esse foi o capítulo sobre Maegor o Cruel. Eu só tenho a agradecer a companhia de todos vocês em mais esse vídeo, a audiência e a paciência de todos. Mas, galera, por favor, não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe nas redes sociais, seja Facebook, Instagram, seja por aqui no próprio YouTube, dê o seu like, não esqueça. Se você quer estudar com a gente, fazer parte da discussão, por exemplo, sobre esse episódio e outros também, sobre esse episódio e ou o capítulo do livro Mundo de Gelo e Fogo e os outros que nós fomos estudando, tem aí também na descrição desse vídeo o link para o nosso grupo do WhatsApp lá da Cidadela. Mas se você é daquele que às vezes não gosta de um estudo sistematizado, mas quer aprender e também quer se divertir, nós temos um grupo de quiz de Game of Thrones, é o GTMC 1.0. Isso mesmo, o link para o grupo de boas-vindas do GTMC também se encontra na descrição desse vídeo. Lá você pode participar de um dos 3 reinos, você pode aumentar o seu conhecimento sobre os livros e também sobre a série, e também atuar como sendo alguém de Porto Real, alguém de Pedra do Dragão ou alguém de Winterfell, e a fazer novos amigos, né? Eu acho que o mais importante também lá do WhatsApp é que você vai ter um monte de gente para falar sobre esse assunto maravilhoso que é Game of Thrones. Então eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!